Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Tour Guiado sobre o módulo de RH. Eu me chamo Clara, faço parte aqui da equipe de suporte pós-venda de Abricamp e estou nesse momento como mediadora desse processo, onde eu vou trazer informações para vocês sobre pré-cadastros iniciais e também um tour desde o processo de admissão até o processo de desligamento de um colaborador, certo? E aí, à medida que vocês forem tendo dúvidas durante todo esse processo, fiquem à vontade para nos contactar em qualquer que seja o canal de suporte, certo? Testem todo o guia prático que eu trouxe aqui para vocês, pausem esse material quantas vezes forem necessários e, caso tenha dificuldade, informem. Estava assistindo o tour guiado sobre RH, tive dúvida em determinado ponto e gostaria de auxílio. Onde nossos analistas, com certeza, vai te ajudar aí nesse processo e vai conseguir sanar a sua dúvida. Inicialmente, eu vou trazer aqui para vocês o menu lateral. Então, na parte de cadastros, a gente vai vir aqui no menu de recursos e eu destaco dois menus principais, a parte de mão de obra e a parte de cargo e função. Então, em cargo e função, a gente vai ter possibilidade aqui de adicionar uma nova função ou ajustar as funções já pré-existentes no sistema, que aí eu vou adicionar aqui um cargo de auxiliar administrativo para esse nosso exemplo prático, tá? Nesse momento. O sistema ele me pergunta não como campo obrigatório, mas como campo optativo, o valor já sem cargos desonerado e não desonerado desse cargo e função, assim como a data de referência do preço e o estado, tá, dessa referência, para que quando eu selecione esse cargo, lá nos meus outros processos subsequentes, ele consiga vir aqui e puxar exatamente esse valor atrelado. Eu não vou adicionar por motivo de o auxiliar administrativo ele já entrou aqui na minha listagem, eu não vou adicionar por motivo de. Eu vou criar, né, um novo cadastro aqui de mão de obra de um colaborador atrelado justamente a essa função. Então, eu vou adicionar aqui e vou trazer o cadastro da Maria, que vai trabalhar aqui conosco agora. E aí a Maria, ela vai justamente estar na função de auxiliar administrativo e o sistema ele vai me perguntar algumas informações pessoais sobre a Maria. Então, dados sensíveis como CPF, identidade, matrícula, sexo, data de nascimento e contato, tá? Eu vou informar aqui valores fictícios, apenas para vocês verem como se comporta lá na frente. E também ele me dá a possibilidade de trazer informações empresariais. Então, qual que é o setor que a Maria vai trabalhar? Quem que vai ser o responsável pela Maria? Então, nesse caso, eu vou ser a responsável pela Maria. E a questão da avaliação, também consigo também trazer aqui. Se a Maria vai ou não receber adiantamento, se sim, para onde vai ser enviado esse adiantamento. Então, eu consigo trazer aqui informações bancárias, como banco, agência e conta da Maria, assim também como tipo de chave e a chave Pix da Maria para eu poder realizar esse acerto com ela. À medida que eu salvo aqui, a Mariela vai aparecer aqui na minha listagem, quanto auxiliar administrativo, já com o contato que eu informei lá inicialmente, tá? E aí eu consigo, por exemplo, se a Maria, no próximo mês, modificar a chave Pix ou precisar realizar alguma mudança de cadastro, vir aqui, editar ou excluir esse cadastro inicial da Maria, tá? Lembrando que se houver exclusão, todo e qualquer módulo em que a Maria for citada, seja no menu RH ou menu de RDO, vai haver a exclusão desse informe. E eu também tenho acesso aqui a todo o histórico de preço referente à contratação da Maria. Então, hoje, dia 26 de janeiro de 2026, eu consigo ajustar o tipo de contrato da Maria, então ela vai ser mensalista, com um salário base, por exemplo, de R$ 2.500. A Maria ela vai fazer hora extra? Se sim, qual que vai ser o valor dessa hora? Quais que vão ser a quantidade de horas trabalhadas no dia padrão da Maria? Vão ter encargos e taxa administrativa associada? E aí eu consigo agrupar aqui, então, 1 ou 2% de encargos, 0% de taxa administrativa, por exemplo. A Maria ela vai ser minha mão de obra direta ou indireta? E aí eu salvo aqui, tá? Ele vai fazer um balanço aqui nesse histórico com todas as informações que eu trouxer e vai me mostrar aqui, ó, salário base R$ 2.500. Mas já aqui na frente, ele vai me mostrar, ó, que por mês eu não vou gastar apenas 2.500 com a Maria, e sim R$ 2.550, que vai considerar lá aqueles percentuais que eu acabei de acrescentar, certo? Ainda no menu de cadastros, eu tenho a possibilidade aqui de, no menu de RH, cadastrar um novo EPI. E aí atualizar essa lista que serão disponibilizadas aqui para o nosso usuário. Então, eu venho adicionar
coloco um EPI com o nome teste tour, seleciono a unidade de medida e aí eu salvei. Ele vai ajustar essa lista aqui, ó, para o final, teste tour, e aí já vai ficar disponível lá para atrelar o meu centro de custo específico quando eu for realizar a entrega. Caso necessário, posso excluir. Da mesma forma, justificativa de ausência, eu consigo adicionar aqui um tipo de justificativa para quando eu for realizar o acompanhamento lá das minhas mãos de obra. Então, se a pessoa trouxe um novo tipo, consigo vir aqui ajustar, adicionei, trouxe o nome teste tour também para vocês, salvei, ele vai atualizar aqui essa lista. Quando for lá em relatório de efetivos, eu consigo atrelar perfeitamente, assim como eu consigo editar, excluir. E aí, seguindo aqui no menu de RH, a gente tem o processo de admissão. A Maria já vai estar disponível por aqui e vamos seguir nossas. Com a Maria já na minha base de dados, eu consigo verificar que aqui também, no menu de RH, já vai estar disponível o nome dela, em todos os menus. Então, quando eu venho aqui no processo de admissão, o nome da Maria ela já vai estar aqui, ó, presente, mas o status e a parte de documentação vai estar toda com o status em pendente. E aí, como alterar isso aqui? Eu consigo vir, editar e ajustar aqui toda a documentação que eu vou precisar nesse processo admissional da Maria. Então, informações pessoais, como documentação, que eu consigo trazer aqui. Descritivo. Eu consigo trazer aqui a numeração, caso seja pertinente. Eu consigo anexar esse documento aqui. Então, eu vou selecionar o meu arquivo, vou importá-lo para cá e já vou anexar esse processo. Consigo informar data de validade. Então, quando que houve, por exemplo, a assinatura de registro, né, dessa ficha da Maria e até quando vai ser válida. Então, a Maria ela vai estar com a ficha válida, por exemplo, um contrato, sei lá, 6 meses. Então, lá no dia 26 de julho, no caso aqui 27 de julho, vou marcar aqui, 27 de julho, eu vou ter que retornar aqui e informar algumas modificações aqui, né, nessa data de registro, nesse contrato, enfim. Assim como toda a parte admissional do processo. Então, teste, ASO, número também aqui de informes pessoais, então cartão, comprovante de vacinação, carteira de trabalho, toda essa parte que você vai adicionando aqui. E caso tenha alguma documentação, por exemplo, que não seja pertinente à contratação da Maria, você também consegue vir aqui e excluir. Então, por exemplo, a Maria não tem dependentes. Então, filhos menores de 18 anos. Eu consigo vir aqui e excluir esse item. À medida que eu vou ajustando aqui, eu consigo informando que esse item já está sendo validado, já foi verificado, vou adicionando check aqui a essa listagem e salvo esse processo admissional, certo? Então, ele vai atualizar aqui esses status para em andamento, até que eu conclua todos aqueles checklists, e vai me informar aqui que a documentação que foi anexada, ela ainda está em estágio regular, ou seja, ela ainda não está em período de validade a ser expirado. A data de cadastro, né, que a Maria veio para o sistema, e caso eu tenha necessidade de alterar alguma coisa, eu posso vir aqui e editar. Finalizado o processo de admissão da Maria, eu consigo agora acompanhá-la, ela diariamente. Então, se a Maria estivesse alocada, por exemplo, em uma obra, eu consigo trazer, ao alimentar o meu RDO, o nome da Maria aqui para esse processo. Vamos ver como que funciona? A gente acessa o menu de obras, adentra a obra específica e, ao alimentar o RDO, seja pela plataforma no painel web ou pelo aplicativo, ao criar esse RDO, a gente consegue dar entrada da mão de obra referente a esse dia específico, seja ela mão de obra direta ou mão de obra indireta. Por nome, que vai puxar toda a sua base de colaboradores, e aí aqui a Maria, o João, a Clara, a Ana, o Adalberto, ou por cargo e função, de acordo com aqueles tópicos que eu trouxe para vocês lá atrás. Então, mão de obra indireta, por exemplo, contratado para um dia específico de canteiro, você consegue ajustar aqui e também puxá-lo de forma bem semelhante, tá? E aí aqui a gente pode informar total de horas trabalhadas nesse dia, horário de entrada e saída e atividades
trabalhadas em cada hora. Então, qual que é a etapa que foi vinculada a esse processo? Eu consigo puxar lá do meu planejamento. Carga e função, de forma bem similar aqui, apenas ele vai perguntar aqui quantidade de mão de obra direta e indireta, que você também consegue ir ajustando. Sempre que tiver um lapisinho, que você tem a possibilidade de editar esse campo. Ao salvar, ele vai realizar a entrada na informação lá no módulo de RH, ou caso eu já tenha dado a entrada desse funcionário no dia de hoje no módulo de RH, ele também vai espelhar aqui nesse RDO para mim. E aí, retomando aqui o menu de RH, a gente consegue fazer esse acompanhamento por meio do relatório de efetivos, onde é possível ajustar de acordo com a mão de obra. Então, por exemplo, aqui no período de 1 de janeiro de 2026 a 31 de janeiro de 2026, eu informei que essas pessoas trabalharam qualquer que seja o meu centro de custo. E aí, a Daiane, ela concluiu um total de 4 diárias. A Maria, ela foi informada em um RDO para uma diária. A Clara para 6 diárias, e assim sucessivamente. Aqui, a quantidade de horas trabalhadas, então, de acordo com esse número de diárias aqui, quanto que cada um trabalhou, se houve hora extra, como, por exemplo, o Adalberto, ele trabalhou 2 diárias, com uma média aqui de 16 horas, mas a quantidade de horas trabalhadas está dando 16,5. Então, ele chegou a fazer hora extra, e aí que o próprio sistema ele já pegou aquela informação lá da quantidade de hora extra, né, o valor, em reais, e já trouxe aqui, somando com o valor padrão e dando o valor total para que a gente consiga enviar lá para a folha de pagamento. Eu consigo visualizar aqui esse arquivo ou exportar pessoa a pessoa ou por período aqui no total, seja de forma analítica ou sintética, por meio do Excel, tá? Na aba de controle de pontos, eu tenho acesso à minha listagem de mão de obra, que foi informada, por exemplo, dada entrada lá no meu RDO no dia de hoje. Então, lembra que eu informei que lá na minha obra, o teste FAQ, o Adalberto, a Ana, a Clara, o João e a Maria estavam presentes. Então, esse sistema identifica que todo o restante que não foi informado em nenhum centro de custo, por exemplo, estava ausente. E aí ele vai trazer, ó, a Daiane faltou, o nome 2 faltou, o nome 3 faltou, o nome teste faltou. E aí, por que que a Daiane faltou? Eu consigo vir aqui e justificar essa ausência. E aqui entra aquela listagem que eu trouxe lá nos cadastros de RH. Então, eu consigo ajustar aqui que a justificativa dela foi de tipo atestado médico. E aí aqui, ó, por exemplo, ausência por comparecimento à consulta médica. E aqui eu consigo anexar o que ela me trouxer aqui de documentação. Tranquilo? Na aba de obras, então eu consigo filtrar por centro de custo qual que era o pessoal que estava alocado naquela obra. Então, ó, na obra teste FAQ, se eu vier aqui nesse aviãozinho, eu consigo trazer a informação de que de 26 de janeiro de 2026 foi informado um total de efetivos de 5 pessoas. Se eu venho visualizar, eu vejo exatamente quem que eram essas pessoas ou quem que era por cargo e função. Assim como eu consigo clonar, editar e excluir essa informação aqui do meu sistema também, certo? Retomando aqui em relatório de efetivos, por último, mas não menos importante, nós temos o módulo de ponto, onde a gente consegue, por mão de obra, visualizar aqui a folha de ponto e alimentá-lo início e fim do primeiro e segundo turno. Então, horário de entrada e saída dessas pessoas, assim como observação caso haja ausência ou saída mais cedo, por exemplo. Então, aqui, ó, para o dia 26, ó, foi informado que esse colaborador entrou às 7, saiu às 12, entrou às 13 e saiu às 16. E aí, por que que ele saiu às 16? Então, precisou se ausentar por motivo X. Eu consigo trazer essa observação aqui, salvar, e a partir do momento que eu vier aqui e exportar, ele vai me informar todas essas observações que eu trouxe nessa folha de pagamento. E aí, por exemplo, aqui, exportando a folha da Ana, eu vejo que foi dada a entrada no nome dela no dia 9, no dia 21, e aí saiu mais cedo por determinado motivo, no dia 26, e aqui, ó, não há nenhuma observação, então consigo ir lá e ajustar. A quantidade de horas trabalhadas, a quantidade de bônus, a parte de ciência desse funcionário, então relativo a essa folha de ponto nessa competência do mês de janeiro de 2026, certo?
E aí, essas informações, elas vão me ajudar justamente no próximo passo, que é exatamente definir a folha de pagamento desses meus funcionários. Então, adentrando aqui o menu de folha de pagamento, a gente tem o histórico de todos esses pagamentos, seja de tipo adiantamento, ajuda de custo, folha de pagamento, ou qualquer um dos itens da lista que eu vou mostrar a seguir, ou pagamento por mão de obra, onde a gente consegue acompanhar efetivo a efetivo o que já recebeu. Então, a Adalberto recebeu da folha, recebeu um adiantamento e totalizou aqui um valor de R$ 3.500 esse mês, que seria o valor cheio para ele. Para adicionar uma folha, ou seja, qual for o tipo dessa documentação, basta clicar em adicionar, você seleciona a data, seleciona a competência e aqui, por exemplo, a gente vai colocar o pagamento do auxílio transporte. Então, o Adalberto, ele recebe um valor X de auxílio transporte, então, por exemplo, R$ 500 aqui. A Ana, ela vai receber R$ 700. A Clara, ela vai receber R$ 350. E aí você vai ajustando esse valor aqui, item a item, ou se for folha de pagamento, você também consegue puxar lá daqueles controles de ponto que eu mostrei há pouco, exatamente qual que é o valor que vai entrar aqui. E aí esses valores, eles podem ou não ser divididos por centro de custo. Então, vamos exemplificar aqui como folha de pagamento. E aí a Daiane, ela vai receber R$ 4.500 e você vai precisar dividir aqui no centro de custo que ela vai trabalhar. Então, para determinado centro, por exemplo, obra indicadores, vai ter o percentual, para obra FAC vai ter outro percentual. E aí, como que você informa que, por exemplo, não é 50% aqui? Porque ela vai semanalmente 3 dias para obra indicadores e 2 dias para obra FAC. Então, você vem aqui na engrenagem e informa com o valor percentual que dos 100% que ela pode ir, estar presente, 60% ela vai estar em uma obra, 40% ela vai estar em outra, por exemplo. Ao salvar, você consegue anexar aqui alguma informação importante referente a esse processo e, ao salvar aqui essa folha como um todo, acabou que ela entrou aqui, ó, como folha de pagamento, mas ela está com a data de criação certinha aqui, o status pendente. À medida que você vem aqui e finaliza esse pagamento do dia, colocou sim, ele vai ajustar aqui, por exemplo, possível visualizar posteriormente, e aí salva esse valor aqui de R$ 4.500, tá? Ele vai estar disponível aqui na linha da colaboradora Daiane, exatamente esse montante de 9.000, porque ela foi citada em 2 folhas de pagamento. Mas, por exemplo, retorna aqui, marca como pendente, já que você viu que houve a classificação aqui do tipo errado, retorna aqui, ajusta para auxílio transporte, e aí aqui não era 4.500, e sim R$ 450, também dividido entre as 2 obras. Atualizei, puxou aqui do tipo auxílio transporte. Ao finalizar, eu vou conseguir ajustar aqui na competência de janeiro de 26, exatamente, ó, os 450 da Daiane, os 350 da Clara, e aí fazer esse acompanhamento aqui, colaborador a colaborador, certo? Por último, mas não menos importante, gostaria de mostrar a vocês o menu de documentos, onde você consegue criar uma pasta referente a cada colaborador, por exemplo. Então, documentação Maria. E aí eu adiciono aqui esse item adentro e consigo anexar aqui, por exemplo, o contrato assinado da Maria. Ao salvar, ele vai me perguntar descrição sobre esse documento. Então, se eu precisar, consigo colocar uma observação aqui e consigo trazer a validade. E aí, lembra que a validade do contrato da Maria era de 6 meses? Eu venho aqui e ajusto para que a gente reveja aqui, ó, dia 24 de julho. Eu consigo anexar aqui, atualizei, ele vai salvar essa documentação aqui com status regular, pois a validade está distante. Para finalizar aqui esse módulo, eu deixo como observação para vocês que tanto o módulo de RAA ele é influenciado por outros módulos, como, por exemplo, o menu de RDL, que eu trouxe há pouco, quanto também ele influencia alguns módulos, principalmente o menu financeiro. Então, se a gente vem aqui em lançamentos e aplica, por exemplo, o período, o ano que a gente se encontra, e aí ele vai pegar todo o processo aqui do primeiro
de janeiro a 31 de dezembro de 2026 e aplica aqui em filtros o tipo de despesa, por exemplo, e em categoria a gente vem e ajusta para folha de pagamento ou adiantamento, eu consigo, ao confirmar, visualizar exatamente quais que são os lançamentos referentes ao meu menu de RH. E aí, à medida que eu vou adicionando aqui um novo tipo, ele vai categorizando e eu consigo puxar aqui nos filtros. Mas, por exemplo, para esse período, eu tenho um total de despesas em abertas de R$ 40.951. E eu consigo visualizar aqui o que está em aberto, o que está pendente, consigo ir ajustando aqui de forma habitual para os meus lançamentos financeiros, tá? E ele me informa aqui exatamente que ele veio de um pagamento lá do menu de RH. Se eu clicar aqui na setinha, eu consigo visualizar, ok? Então, esse foi o tour. Espero ter nos auxiliado aí. Sigo à disposição, seja por agendamento temático, seja pelo sistema, né? Próprio suporte, que é lá o número do WhatsApp. Fiquem à vontade para nos contactar. Estamos à disposição aí para auxiliá-los nesse processo. Espero ter ajudado-os. Até mais. Tchau, tchau. Saúde e sucesso.